podermos receber a sua palavra. Ilumine o nosso entendimento para compreender, entender, guardar e praticar a sua palavra, Senhor. Nós precisamos crescer em graça e conhecimento e por isso pedimos ao Senhor a sua ajuda para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, nosso ministério seja fecundo e abençoado para a glória do teu nome. Amém. Nós vamos percorrer aí algumas questões e um avanço forte hoje. Eu vou pegar praticamente os tópicos e dissertar a respeito de algumas situações dentro dos tópicos, né? Então, na página 29, fala sobre o preparo do homem para aceitar a salvação eterna. Como é feito esse preparo? Nós até falamos alguma coisa, eu sempre faço uma recapitulação daquilo que nós já vimos, para tirar todas as dúvidas dentro daqueles pontos mais cruciais da soteriologia. Então, esse preparo, ele é feito, ele acontece por uma ação interna e externa no indivíduo, ok? Isso aí nós já até falamos a respeito da ação externa, quando nós recebemos a pregação do Evangelho através de alguém, ou de alguma situação, de uma experiência pessoal, e a ação interna é o próprio Deus tocando-nos de dentro para fora, se revelando de uma forma específica, especial, dentro dos nossos corações. O chamamento de Deus, como esse chamado acontece? Isso aí é específico para cada indivíduo, ele é diferenciado, não há um padrão nesse chamado. Esse chamado, ele é feito de forma específica para cada indivíduo. Eu fui chamado de uma maneira, outras pessoas são chamadas de outra forma. Existem pessoas que têm uma experiência espiritual profunda no dia do seu chamamento. Então, acontece dessa forma. Mas o que eu gostaria de debruçar-me, né, nessa manhã é justamente na passagem de Romanos 8:30, que nos traz aqui uma revelação muito forte. A palavra lá diz o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha o que Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 8, da carta de Paulo aos Romanos, no verso de número 30. Ele escreve esse verso: aos que ele predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, também os glorificou. Se nós olharmos para essa vertente, ou para essa questão, nós vamos entender que o chamado de Deus não é um chamado aleatório, mas é um chamado específico. Ou seja, Deus conhece aquele que ele quer chamar. E quando nós falamos essa palavra, nós entramos em algumas situações, dentro das várias visões que nós temos dentro da soteriologia, de conflito com alguns irmãos. Por quê? Porque o texto é explícito. O texto diz assim: aos que predestinou também chamou. Então nós vamos entender aqui que o Senhor chamou a quem? Os que ele predestinou. Aí nós temos alguns textos passíveis de uma certa minuciosidade, uma pesquisa minuciosa, que é Isaías 55:7, Ezequiel 33:11, Mateus 11:28, né? Que é aquele chamamento: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Ele disse: vinde todos, ele disse: vinde os cansados e sobrecarregados. Então nós precisamos entender que algumas pessoas não se sentiam naquele momento cansadas e sobrecarregadas. Esse chamamento divino, que nós entendemos que é um chamado àqueles que ele predestinou, porque a esses que ele chamou, ele justifica e também glorifica, nós vamos compreender que é um chamado específico. Nessas passagens nós vamos ver que o chamamento divino, ou o chamado divino, é universal. Quando nós olhamos, por exemplo, no capítulo de número 11, verso 28 do Evangelho de Mateus, é um chamado
universal. Ele está ali com muitas pessoas, mas ele especifica o tipo de pessoa que ele quer naquele momento. Ele quer os cansados e sobrecarregados. Então, nós vamos entender que as pessoas que se sentirem cansadas e sobrecarregadas naquele momento, entenderam esse chamado. E mesmo cansados e sobrecarregados, temos aqueles que não respondem ao chamado. Eles simplesmente não respondem. Está cansado e sobrecarregado, quer continuar, quer cansar mais um pouco ou sobrecarregar um pouco mais. Então, nós vamos compreender isso. O homem é chamado por Deus através da pregação do Evangelho. Paulo declara isso no capítulo de número 1 de Romanos, e verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando nós falamos isso, irmãos, a discussão que existe nessa cadeia soteriológica deveria acabar. Por que ela deveria acabar? Porque, olha o que diz, é o poder de Deus para todo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é todo mundo, é todo o que crê. Então, quando eu olho nesse prisma, eu vou compreender que existe um grupo determinado para essa preposição. Primeiro do judeu, também do grego, como está lá em Romanos 1,16. Romanos 10, 13, 17. 1 Coríntios 1, 21. São mais duas passagens que falam sobre o chamamento divino através da pregação do evangelho. Então, há um chamado pela pregação. Para que isso aconteça, o homem precisa estar convicto do pecado. E nós já sabemos qual é o processo que leva o homem a ter convicção do pecado. Só o Espírito Santo convence, torna o homem convicto do pecado, do juízo e da justiça. Então, eu vou entender que é consequência de um trabalho do Espírito de Deus na vida do homem. A salvação, logo então, é totalmente dependente de uma ação divina, de uma ação de Deus. Irmã Claudete, pode falar? Pode sim, Arthur. Gostaria de saber se o senhor poderia explicar um pouquinho mais sobre a predestinação. Porque a gente vai falar muitas vezes com algumas pessoas, as pessoas colocam, né, que já está determinado a salvação para alguns e a perdição para outros. Eu gostaria só que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre a predestinação. Então, sim. A predestinação, que infelizmente é a palavra hoje que mais leva o público evangélico e cristão a ter uma contenda a respeito disso, porque quando nós falamos de predestinação, algumas pessoas falam que a predestinação está do lado de Calvino, né? Então, eles entendem que qualquer um que defende a predestinação é calvinista. Agora, vamos olhar que Paulo vem antes de Calvino e Paulo está falando sobre a predestinação. A predestinação existe porque ela está registrada e não tem como falar diferente. Nós acabamos de ler Romanos 8,30. Romanos 8,30 diz que ele predestinou, e se ele predestinou para chamar, e a esses que ele chamou, ele justifica, e por fim glorifica. Então, a predestinação, ela existe. Não tem como falar aqui, não só no texto de Romanos 8,30, mas vamos ver em Efésios, a respeito da eleição, eleitos nele desde a fundação do mundo, e a própria palavra de Jesus, quando fala a respeito dos salvos, ela diz assim: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E naquele verso também que nós sempre estamos repetindo nas aulas, que Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não lhe trouxer, nós vamos entender que o Pai não traz todos. Então existem aqueles que o Pai traz e existem os que o Pai não traz. Aliás, a parábola do joio e do trigo nos revela isso. Nem todo mundo que está plantado no campo foi Deus que plantou.
Foi o chefe de família que plantou. O inimigo veio e semeou. Algum de manhã tinha trigo e tinha joio. Deus conhece o que são seus. Então, por exemplo, eu nunca luto contra a palavra predestinação, não tenho medo de falar sobre ela, porque ela é bíblica. E ela é bíblica e escancarada, dizendo, ó, Deus predestinou. Só que na nossa mente não há uma aceitação para compreender que Deus, por exemplo, quer salvar alguns e outros não. Como isso? Na nossa mente não entra isso. Mas dá para se lutar contra um texto bíblico? Deus predestinou. Aqueles a quem Deus predestinou. Aqueles significa que não é todos. Deus predestinou alguns para a salvação. E ao contrário disso, quem não está predestinado para a salvação, automaticamente, não é que Deus determinou a perdição. É que Deus, pela sua presciência, conhece que tais pessoas não conseguirão, de forma alguma, se dobrar. Nós temos alguns fatos, por exemplo, nos nossos dias. Eu não vou citar o nome, porque isso aí renderia muito problema, porque foi em cima de um sofrimento, mas nós temos pessoas aí, irmãos, que morrem negando a Jesus. Morrem buscando outros deuses, morrem renegando o cristão, falando mal da igreja, de Deus, fazendo tudo contra Deus. Essa pessoa, será que Deus não é bom o suficiente, como foi bom para nós, que nós também não queríamos a Deus? Nós também não estávamos atrás de ser crente, ser evangélico, de forma nenhuma. Será que esse Deus que nos alcançou também não teria poder de alcançá-lo? Então, isso mostra o ato soberano de Deus na salvação. Entender a salvação sem entender a soberania de que Deus salva quem Ele quer, que Deus faz o que Ele quer, isso é uma loucura. Então, quando nós falamos de predestinação, nós estamos falando de algo que é bíblico, é patente. Por exemplo, eu citei aqui uma questão do Antigo Testamento, há poucos dias atrás. Por exemplo, Jeremias, capítulo 1, se eu não me engano, no verso de número 5, diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Os 3 verbos dessa palavra, dessa frase, desse versículo, os 3 verbos estão no pretérito imperfeito, está no passado. Assim, antes que eu te formasse, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Não vou te santificar e não estou te santificando. Não estou te conhecendo e nem vou te conhecer. Eu já te conhecia e já te santifiquei antes que saísse da madre. Já te separei lá, antes da madre. As nações te dei por profeta. Eu já te dei por profeta desde o ventre da tua mãe. Isso não é predestinação? Um homem que nasceu para ser profeta, nasceu por Deus. Aí a gente não aceita, por exemplo, a acepção de pessoa que Deus hoje possa separar um povo para ser salvo e outro ele não queira. A gente pode ter essa ideia, Deus está fazendo acepção, mas não entende também que isso em Jeremias é uma acepção. Então só Jeremias é o favorito. Só Sansão é cheio do Espírito desde o ventre. Só João Batista. Então, só Elias, só Moisés, só Abraão. Então, de certa forma, há uma escolha soberana de Deus. E essa escolha nós chamamos de decreto. Por quê? Porque Deus não pede opinião para ninguém, para salvar ninguém. Nós não sabemos quem vai ser ou quem não deve ser. Mas o salvo sabe se ele é salvo ou não. O salvo, ele tem convicção, porque Deus coloca essa convicção dentro dele. Agora, nós não podemos julgar, dizer assim, fulano vai ser salvo, Beltrano não, porque não está em nós não conhecemos os corações, nós não conhecemos as pessoas. Agora, entender o que Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não lhe o trouxer. E aí a gente entende, foi o Pai que trouxe o jovem rico? Por que ele não permaneceu? E por que ele não ficou? Então a gente vai compreendendo isso. Essa luta que nós vemos entre a questão de crer, não a questão do calvinismo ou arminianismo, porque quando nós falamos de calvinismo, arminianismo, nós falamos de coisas praticamente já próximas do nosso tempo.
Mas antes do nosso tempo, Calvino não inventou o que inventou, baseado no quê? Num livro, numa suspeita, num sonho que ele teve? Não, está na Bíblia. O problema é que está na Bíblia. E aí, o que está na Bíblia não dá para ser refutado. Aí, quando eu olho para a Bíblia, eu vou tentar encontrar aqui o texto de Efésios, que é algo muito importante para a nossa meditação nesse momento também, que fala sobre a eleição. Quando nós olhamos, por exemplo, para Efésios, nos seus capítulos, nós vamos encontrar essa questão. Paulo se apresentando como apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, que é o primeiro versículo, né? Aí ele diz, a vós graça e paz da parte de Deus. Ele saúda a igreja. Aí ele diz, bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo nos abençoa em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo. Quando aconteceu a nossa eleição? Antes da fundação do mundo. Eu não estou falando nem de ventre agora. Agora nós não estamos falando nem de ventre. Antes da fundação do mundo significa que antes de Adão e Eva. Não estou falando antes do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tataravô. Eu estou falando do seguinte, eu estou falando antes da fundação do mundo. É o que Paulo disse, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha só. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou. Olha a palavra que Paulo disse. Verso 5. Nos predestinou. Quem luta contra isso precisa tirar essas palavras da Bíblia, então. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não é da nossa. Então, é essa questão que pesa. Quando nós vamos estudar sobre a predestinação, nós vamos pegar esses versos, que são muito claros. Certo? Segundo a sua vontade. Então, não está na vontade do homem ser salvo ou não. É uma vontade de Deus e ele salva quem ele quer. E para isso o homem precisa compreender a soberania de Deus. Então, nesse caso, como a nossa irmã Claudete colocou aí, para nós estarmos dando uma pincelada mais forte dentro da predestinação, a predestinação ela não pode ser refutada de forma nenhuma, porque ela é citada em várias seções da Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, quando eu falo que a doutrina, lembra lá no começo que eu falei, a doutrina não é calvinista, ela é paulina. Se nós olharmos, ela não é calvinista, ela é paulina, porque Paulo foi o que mais falou a respeito disso. Falou dessa eleição, nos elegeu antes da fundação e nos predestinou em Cristo, segundo a sua vontade, ou seja, ele nos direcionou a encontrar com a pessoa de Cristo, aceitar a pessoa de Cristo, ter fé na pessoa de Cristo, se entregar a Cristo, nos sustenta e nos mantém na presença de Cristo e nos faz crescer, né, e nos estrutura na pessoa de Cristo. Então, isso é a predestinação, a qual eu acredito piamente. Eu acredito que ninguém por si só consegue chegar a Deus. E é lógico que os arminianos, de uma forma equivocada, e não estou falando mal deles, porque, como eu disse, há fundamentações no arminianismo e há fundamentações no calvinismo que são verdadeiras. Como também há fundamentações no arminianismo, como também há no calvinismo que não são verdadeiras, não se baseiam. São contraditórias. Eles mesmos caem em contradição. Por exemplo, quando eles falam a respeito da nossa cooperação para essa salvação, essa cooperação, irmão, ela existe de verdade. Eles não estão mentindo. Mas é uma meia-verdade quando eu não explico como é essa cooperação. Essa cooperação não é eu cooperando para a minha salvação. É o que Cristo está fazendo em mim, cooperando para os frutos da salvação. Eu não posso produzir fruto de mim mesmo, por si só. Uma árvore não produz fruto por si só. Ela precisa tirar das suas raízes os minerais necessários, as questões necessárias para produzir fruto. Senão, você pode plantar um abacateiro num lugar onde, por exemplo, aqui onde eu vivo, não se planta abacateiro, porque ele não vai dar fruto. O solo não consegue
dar ao abacateiro o que ele precisa para dar fruto. Então vai ser uma árvore, simplesmente uma árvore com folha, e não vai dar nunca abacate, não vai ter fruto. Por quê? Porque o solo não é apropriado para isso. Não é apropriado para abacate, não é apropriado para manga. Aqui não dá manga. Porque o solo não é apropriado. Não vai deixar de ser uma mangueira. Eu vou plantar a mangueira, mas ela não vai produzir. Não vai adiantar, talvez vai morrer, não vai ter a estatura, não vai acontecer nada. Então, quando nós falamos a respeito do reino de Deus, é semelhante a isso. Por isso, Cristo disse o seguinte, João capítulo 15, eu sou a videira e vós sois as varas. Olha só, se vocês estão ligados em mim, não tem como produzir alguma coisa sem estar ligado a Cristo e recebendo dele os nutrientes necessários para poder produzir alguma coisa. Então, quando eu falo da salvação, a nossa salvação depende 100%, 1000% de Deus, de mais nada. É de Deus. Nós não podemos fazer nada. Aí falar, então isso nos deixa numa situação de conforto. Não. A mente de um salvo não pensa assim. Não me deixa numa situação de conforto, porque eu sei o que eu sofro todos os dias comigo mesmo. Eu sei o que eu sofro quando eu erro, quando eu peco. Eu sei o que eu sofro quando eu falho, quando eu faço alguma coisa que não está condizente à vida de um cristão. Eu sei o quanto custa e quanto é sofrido. É um sofrimento terrível. Porque eu sou um salvo, então eu não me sinto acomodado porque Jesus me salvou, estou de boa tomando limonada com canudinho no Caribe. Não tem como. Um salvo não consegue. Paulo mostra isso na vida dele. Olha as queixas de Paulo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço, e se eu faço já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha Paulo falando. Por quê? Porque a gente não se sente cômodo nesse mundo, cômodo com as coisas desse mundo, cômodo com o pecado, e não é porque a gente é melhor. A nossa natureza foi mudada, nós nascemos em Cristo, e a natureza de Cristo está em nós. E repudia tudo que é ruim, tudo que é pecado, tudo que é mal, por mais prazer que nos traga a nossa natureza hoje em Cristo, repudia. Pode notar, quando você faz alguma coisa errada, o que vem a primeira coisa? Tristeza. Então, o salvo não se sente feliz em viver uma vida pecando. Então, não existe comodidade na vida de um salvo. E quando nós falamos de salvação, nós falamos exatamente disso. Irmão. Nós falamos exatamente da questão de nós não estarmos confortados numa vida de pecado. A semente da palavra está em nós de tal forma que nós não conseguimos viver uma vida sossegada pecando. Não tem como. E outra coisa, vamos tirar a questão do pecado. E as cobranças que são feitas diariamente? Que é nossa, eu não estou falando das cobranças dos outros, estou falando das nossas. Quantas vezes nós nos pegamos dizendo, nossa, eu preciso orar mais, eu preciso melhorar mais nisso, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso... Isso é conduta de salvo. Só um salvo tem essa conduta. Só um salvo se esforça para melhorar a cada minuto, a cada dia. E isso não vem de nós. Então, é impossível uma pessoa receber a notícia que ele não precisa fazer nada pela salvação, porque a salvação veio de Cristo, e ele, só com essa mensagem, ele ficar acomodado e ter uma vida aí dissoluta. Não, ele não fica. É impossível. Mesmo sabendo que a salvação foi dada de graça, nós nos comportamos conforme o Evangelho, conforme a palavra, porque ela nos cobra, ela não nos cobra de fora para dentro, ela nos cobra de dentro para fora. Está lá dentro de nós. Qualquer coisinha errada já acaba o nosso dia, qualquer coisinha ruim já fica difícil, e meu Deus do céu. Por quê? Porque nós somos salvos. Um salvo não se sente confortável numa vida de pecado. E aí, quando nós falamos da questão da predestinação que é escrita, e essa predestinação explicada claramente, observando a crítica textual, observando o contexto, observando tudo
não tem como fugir dessa verdade. Que Deus, claramente pela sua presciência, pela sua onisciência, ele conhece, ele sabe o número dos que estarão lá aquele dia. E a esses ele chamou. É a mesma coisa, e seria até ilógico ser diferente. Deus não é sábio, Deus é a sabedoria. Por exemplo, se eu fosse fazer um grupamento de artilharia, de infantaria para enfrentar uma guerra, eu olhasse para um batalhão ali com um batalhão não, vou colocar em uma quantidade de 100 pessoas. 100 pessoas. E eu soubesse que dessas 100 pessoas, 40 delas nunca pegaram num fuzil, são agricultores, mexiam com roça. Quem que eu ia escolher para essa guerra? É logicamente que os outros 60. Eu não posso escolher pessoas que nunca pegou num fuzil e aquela coisa toda. Entendeu? São homens e muitas das vezes talvez mais fortes fisicamente falando, uma série de fatores, mas não têm a habilidade necessária para essa guerra. Se eu, sendo homem, olhando e tendo já esse pleno conhecimento, que não adianta ter as 100 pessoas porque 40 vão me atrasar, eu vou dispensar as 40, você imagine Deus, que é presciente, sabe de todas as coisas, ele vai escolher quem sabe que no final não vai dar nada? Ele vai chamar alguém, ele vai perder tempo. Se eu não quero perder tempo com 40 que não vai me servir na guerra, você imagine Deus se vai perder o tempo dele com alguma coisa. Embora Deus não perca tempo, Deus não conhece essa questão de tempo, só para os irmãos terem uma base. Deus não vai investir numa situação que ele já sabe que não vai dar nada. E às vezes, quando o homem teima, e nós temos isso, quando nós podemos usar algumas passagens, mas eu já vi isso acontecer. Por exemplo, o primeiro rei de Israel, Saul. Deus sabia o que Saul ia dar. Mas por que Deus deu Saul? Porque o povo pediu. Só para mostrar para o povo, vocês estão errados. Eu sei o que Israel precisa. Aí Deus deu Davi. Davi fez traquinagem, falhou, cometeu alguns erros na sua biografia, na sua caminhada. Mas Davi deu certo para Israel? Deu. Mesmo com falha, mesmo com tudo. Porque o Deus não escolheu Davi pelas habilidades que Davi tinha. Deus escolheu Davi pela intimidade que Davi teria com Deus. É o quanto Davi amava a Deus que importava. É o quanto Davi era inclinado a Deus que importava. Não importa meus erros e nem meus acertos. O que importa é o quanto eu estou com Deus. Então, é muito importante a gente compreender isso. Entendeu? Então, quando nós olhamos para essa questão da predestinação, nós entendemos isso. E não dá para refutar a palavra predestinação. Não tem como. Mas só que quando você fala, né, se você for falar abertamente na igreja, automaticamente alguns irmãos falam, nossa, você é calvinista? Não, não tem nada de calvinista, eu sou biblista. E a Bíblia fala que há uma predestinação. A Bíblia diz que Deus predestinou alguns homens, para esses homens ele chamar, e para esses homens ele justificar, e para esses homens ele glorificar, ele salvar. Então, se a Bíblia fala isso, eu acredito no que a Bíblia fala. Eu não acredito, pode discutir o quanto for, pode querer falar o que quiser, mas eu acredito no que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, eu estou com a Bíblia. Né? Se fosse uma questão assim, por exemplo, irmãos, de que aparecesse por inferência um texto meio obscuro, que a gente não entendesse muito, uma situação, legal. Então, abre parênteses, mas está explícito no que Romanos 8,30 acaba com a discussão. Como agora, Efésios 1, verso 5 também acaba com a discussão. Está lá, predestinou. E vão fazer o quê? Aí você olha para Jeremias, que é uma inferência, não está lá a palavra predestinação, mas você olha para o texto e você vê isso acontecendo. Te santifiquei, te conheci e te dei por profeta. Ou seja, você nasceu para ser profeta. Embora você não sabia, e Jeremias não sabia disso. Mas eu sou uma criança, não diga eu sou uma criança. Tudo quanto eu falar, mandar você falar, você dirá. Eu ponho palavra na tua boca para arruinares, derribares, destruires, mas também para plantares e edificares. Pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer contra ti, porque eu serei contigo,
todos os dias para te livrar. Então, olha que coisa tremenda. Então, quando nós olhamos isso, nós vamos entender. Olha o que Deus disse para Saulo, né? O apóstolo Saulo. Nós vamos entender o seguinte. Deus olha para ele e diz assim, vai que eu vou te mostrar quanto você deve padecer pelo meu nome. Por quê? Porque você é um vaso escolhido para isso. Quem diria que Paulo era um vaso escolhido de Deus e estava fazendo aquela traquinagem toda? E Paulo demonstrou, respondeu a isso de uma forma tremenda, e ele não respondeu por si só, porque ele era fariseuzão no tutano. Ele respondeu pelo Espírito Santo que lhe foi dado. Para mim poder ter a excelência no meu ministério, eu preciso do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai me conduzir com excelência como uma ferramenta de Deus nessa terra. Por mim mesmo não dá para fazer nada. Não dá para pregar, não dá para ensinar, não dá para nada. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus, quanto às questões do reino. As questões de Deus não podem ser entendidas pela carne. A carne não compreende as coisas de Deus. Então é essa a questão. E quando a gente fala do quesito predestinação, é nisso que eu me inclino, é nisso que a gente debruça, porque está na Bíblia, e a gente crê e está de uma forma muito explícita, não tem como. Romanos 8,30 é muito forte nisso, e tem outras passagens bíblicas também que falam sobre isso. Então é bacana, né? Tem muito assunto aí, eu acredito que nós vamos decorrer ainda e que vamos voltar a falar sobre isso ainda para frente, em soteriologia aqui. Ok? Pastor, Já? Sim. eu quero agradecer, porque agora caiu aqui a palavra predestinação, que eu não tinha muita claridade diante dessa palavra. E depois desse estudo aí, que o pastor viu aí, deu para entender que é diante da soberania de Deus. Deus, ele é conhecedor de tudo, né? Como o pastor falou aí sobre Jeremias, né? Que Deus foi tirado, né, para separado antes, dentro da mãe dele. E Efésios 1:5 também. Deus destinou antes da fundação do mundo. Então agora deu para clarear bem o que é a predestinação. Porque eu sempre ficava na pendência de entender, eu já ouvia várias pessoas falando, e eu não tinha acertado muito bem o que seria isso. E dessa vez eu consegui entender. Muito obrigado. Eu que agradeço. E é uma pergunta pertinente, isso é muito bom, porque é até bom, eu até falo para minha irmã, e se aprofundar mais nesse quesito, buscar mais alguns escritos, para ficar bem estruturada dentro dessa palavra, para poder responder algumas pessoas. Porque a partir do momento que a gente consegue entender isso aí, a gente arruma uns rachas, irmão. E tem pessoa que não consegue compreender de forma alguma. Mas ela não consegue porque é aquilo que nós estudamos de biologia. Ela não consegue porque simplesmente ela não tem inteligência. Não, é porque o próprio Deus não se dá a conhecer. A gente precisa entender que até para compreender isso, é o próprio Deus que nos dá a liberdade de se aprofundar nessa situação. Algumas pessoas, um dia Jesus estava pregando, há uma passagem no Evangelho que diz que Jesus estava pregando, e um dos discípulos disse assim, mestre, o que o senhor está falando aqui, as pessoas ali não estão entendendo, eles estão compreendendo nada do que o senhor disse. Aí Jesus disse para eles, olha, a vós é dado o direito de conhecer as coisas do reino, a eles não. Olha só, todos estavam ouvindo. Mais um fortalecimento para que a gente compreenda que Deus escolhe quem Ele quer. Jesus disse, muito claro, a vocês é dado o direito de saber o que eu estou falando aqui. A eles não. Mas para que Jesus está falando para todos, então? É a pergunta do homem. A carne pergunta isso, irmão. Vê se o discípulo, quando ouviu essa resposta de Jesus, inquiriu, mas senhor, eu não aceito isso, porque, coitado, eles também, não. Ele compreendeu claramente que isso é um privilégio do escolhido. E nós falamos muito disso, nós vemos que as pessoas que combatem a predestinação são os que mais falam.
Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Oxe! Você acredita nisso e não acredita que Deus predestinou? Você acredita que Jeremias é desde o ventre, que Paulo é um escolhido? Você acredita que Sansão é um cheio do Espírito desde o ventre? Você acredita que João Batista é um precursor do caminho, é um escolhido cheio do Espírito Santo desde o ventre? Você acredita que Tiago é um escolhido, que todo mundo é... Você só não acredita na predestinação. É loucura. Então, a predestinação e a soberania de Deus, que dá o direito dele de escolher quem ele quer, e salvar quem ele quer, e curar quem ele quer, renovar quem ele quer, abençoar quem ele quer. Ele foi muito claro nisso também, quando ele falou para Moisés, quando Moisés estava naquela historinha de sempre entrar no meio das contendas entre Deus e o povo, Deus disse, olha, Moisés, vou te falar uma coisa, eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e vou me compadecer de quem eu me compadecer. Ou seja, eu vou fazer o que eu quero. Sua opinião não está valendo nada para mim. Eu vou fazer o que eu quero e o que eu tenho que fazer. Isso é soberania. Por isso ele é Deus. Então, acreditar em qualquer dom, qualquer ministério dentro da igreja, qualquer situação, sem compreender a soberania de Deus, e a soberania de Deus pega, por exemplo, um Jacó e sobrepõe ele a Esaú. O que Esaú fez? Na hora da fome, tá certo? Pela boca trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, que muita gente não dá valor às palavras que falam, mas olha o que a Bíblia fala, por causa de uma palavra. Por essa troca ele teve problema com Deus e sério. Mas olha o que era Jacó. Jacó era um cara terrível. Aproveitava-se da fraqueza, das necessidades dos outros. Jacó era terrível. Mas olha o que Deus fala de Jacó. Amei a Jacó, aborreci Esaú. E aí? Quem vai discutir com Deus se ele resolveu escolher Jacó? Quem discute com Deus se Deus resolveu escolher Davi? Premeditou a morte de um amigo para ficar com a mulher do cara? Quem vai discutir com Deus? Por menos que isso, nós vemos o que Davi aprontou, olha o que Saul fez, irmão. Vamos pôr na balança, se a gente for olhar, parece que não é justo. Mas dá para discutir? Deus é soberano. Então, a realidade é que Deus conhece o final. Isaías 48. Eu anuncio o fim das coisas antes que elas comecem. Nem começou, Deus já sabe o que vai dar no fim. Então, é muito importante a gente compreender. E na soberania de Deus não dá para discutir. Nós vamos discutir um com o outro. Os arminianos vão discutir com o calvinista, vão discutir com o arminiano. Os irmãos na igreja vão se dividir. Ah, eu não creio assim. Problema seu. E Deus continua sendo soberano. Acabou. Nós vamos nos matar discutindo e Deus é soberano. Por isso que às vezes Deus levanta dentro da igreja alguém que a gente olha e fala, meu Deus, aquele é tribuloso. Dá trabalho para chuchu e Deus coloca ele na liderança e a gente fala, a gente não aceita. Meu Deus, tanta gente boa, Deus vai escolher logo esse camarada. Acabou. Vai discutir com Deus. Deus quis. Deus chamou, um Deus que chama Nabucodonosor de meu servo. A gente pode esperar o que mais, irmão? Um Deus que fala assim, ó, quem não se submeter a Nabucodonosor vai cair a espada. Ou seja, é para obedecer. Eu estou levantando Babilônia e ainda é para obedecer. Um Deus que vai e entra dentro do sono de Ciro, rei dos Medos e Persas, nação cruel. O cara acorda de manhã e diz, o Espírito do Senhor me ungiu e me levantou. Que conversa é essa, meu irmão? E leva Ciro para libertar Israel do cativeiro babilônico. O capítulo 45 de Isaías, capítulo 1, uma das poesias mais lindas, não chamo nem de profecia, é poesia. Assim diz o Senhor a Ciro, rei dos Medos e Persas, quem tomo pela mão direita para abater diante deles as nações. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia. Capítulo 45, do verso 1 ao 13, eu citei aqui agora. Olha só, irmão. Um Deus que chama Ciro
meu ungido, soltarei os lombos dos reis, quebrarei as portas de bronze. Ô, senhor, o senhor não poderia levantar alguém de Israel mesmo, um hebreu, né? Fazer qualquer... Deus resolveu levantar um dos medos e persa. Dá para discutir? É a soberania. Então, todo o assunto doutrinário das escrituras, seja ramatologia, teontologia, qualquer questão, precisamos lembrar de uma coisa: estamos dentro de um estudo de um Deus que é soberano, que pode fechar a mente de quem ele quer para não aprender e pode abrir a mente de quem ele quer para aprender. Pode pegar um doutor e fazer ele gaguejar em cima do púlpito e pegar um analfabeto e falar eloquentemente uma mensagem profunda em cima de um púlpito. Isso é Deus. Essa é a soberania de Deus que está incutida na salvação. A salvação é o ato mais rico de Deus, irmão. É a demonstração da maior misericórdia de Deus, é a salvação, porque o homem não merecia a salvação. Então, esse é o ato mais nobre de Deus e foi o mais caro, o que Deus pagou mais caro para poder dar ao homem de graça. Que a salvação não custa nada para nós, mas custou muito para Deus. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, como está nas Escrituras, e é muito forte. E a poesia que eu mais gosto da Bíblia é Filipenses 2, do 5 em diante, que fala a respeito disso. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. Olha só que forte. Isso é um preço alto. Preço alto. E esse é o preço da nossa salvação. Na página 30 aí, irmão, 31, nós vamos entender essa questão. Então, Deus chamou, entendi o chamamento, aí Deus começa a mover as ferramentas entre nós. Uma dessas ferramentas, né, no rodapé da página 30 ainda, fala aí, ele falando do poder de Deus, essas ferramentas vêm por causa desse poder de Deus. A primeira delas é a convicção do pecado. A primeira coisa que Deus faz na vida daquele que lhe salva é colocar na vida do homem a convicção do pecado, de tal forma que durante a nossa vida toda nós temos essa convicção. Por isso que nós, quando erramos, quando nós chegamos a errar, pecar, nós não ficamos confortáveis, porque nós temos convicção do pecado. Isso nós temos, a convicção de que qualquer coisa que nós fizer fora das Escrituras e de um ato cristão, de um ato de um filho de Deus, vai acender uma luzinha vermelha dentro de nós, porque nós temos convicção do pecado. O ser humano, por si só, não pode se convencer do pecado. A consequência do trabalho do Espírito Santo, essa convicção do pecado é consequência do trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Então, o Espírito de Deus me convence do pecado. Sem esse trabalho, jamais o homem se convenceria que é pecador. Não tem como. Certo? E aí, alguns versos que estão sendo colocados, nós vimos um pouco a respeito disso lá atrás. Eu só voltei aqui a retornar porque eu preciso deixar isso muito claro. Pode notar, nós tivemos muitas coisas já dentro dessa aula de soteriologia. Mas hoje viu como houve uma enriquecida dentro de alguns pontos, tem alguns pontos que tem que ser mais aprofundado. Essa pergunta da irmã, por exemplo, se não viesse agora, teria que vir em qualquer momento, ou qualquer outro dia, qualquer outra aula, teria que vir essa pergunta para que a gente pudesse enriquecer um pouco mais essa convicção nossa. Senão, nós não conseguimos chegar. É muito forte, é muito profundo o estudo da soteriologia. Esse trabalhar do Espírito Santo na nossa vida nos traz convicção. Essa convicção ela é parafraseada em alguns pontos, ela tem algumas etapas. A primeira, ela vem com a convicção do pecado, que não se refere apenas à parte intelectual do homem, mas ela é profunda, ela abrange todo o ser, né, integralmente, a alma, a solicitude do homem dentro dessa questão, dessa convicção. Aí nós temos a convicção do pecado operada no homem pelo Espírito Santo, ok? Que é esse ponto crucial, que para mim é onde eu me deleito demais. Eu sei que por mim mesmo eu não conseguiria enxergar os meus próprios defeitos. Então o Espírito Santo faz esse papel dentro de mim, me mostrando aonde eu estou errando, aonde eu preciso me melhorar e onde eu preciso consertar. E não só me mostrando aonde eu preciso melhorar, me ajudando aonde eu não tenho força para melhorar, me ajudando aonde eu não tenho força para consertar, me ajudando aonde eu não tenho forças e não tenho habilidade para mudar. Então ele muda isso em mim, através
da minha vida com ele. O Espírito Santo me convence um homem da falta de fé em Jesus Cristo, então ele aumenta a minha convicção a respeito da minha fé, que a minha fé é insuficiente para esse quesito, né? E ele vai me fortalecer nessa situação, me levando a ler a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo também me convence o homem da justiça, né? A justiça que me faz ser justo, e não ser justo fazendo justiça nos outros, mas fazendo justiça a partir de mim, né? Como a gente fala, eu terminei um relacionamento com um amigo ali, eu discuti com ele, cada um pro lado, hoje a gente não se fala mais. Aí tem gente que sai por cima, porque ele não prestava, ele era isso, aquilo outro, e fica com essa convicção. O Espírito de Deus já trabalha diferente. Ele mostra os erros que meu amigo cometeu, mas mostra os meus também. O quanto eu contribuí para que chegasse a esse final. Isso é ser justo. A justiça é exatamente isso. A justiça não é você colocar o peso só numa pessoa que errou com você. É você ver qual foi a sua contribuição também para que aquilo acontecesse. Aí a balança fica justa. E aí você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Por quê? Porque você age com justiça. Aí você nunca vai dizer, eles erraram. Você vai dizer, nós erramos. Lembra da oração dos profetas? Daniel, irmão, era jovem quando foi para a Babilônia. Ele não sabia nem por que estava indo. Mas quando ele foi orar, vocês lembram o que ele orou? Ele disse assim, nós pecamos, eu e os meus pais. Por que ele falava nós? Por que ele não dizia vocês? Por causa da justiça. Erro por erro, todo mundo tem. Pecado por pecado, todo mundo tem. Então, quando nós formos fazer qualquer tipo de manifestação contra o pecado, nós precisamos ter misericórdia. Porque nós também somos pecadores. Isso é ser justo. O outro aspecto do Espírito Santo é que o Espírito Santo convence o homem da necessidade da justiça de Jesus. Não só a justiça de ser um justo, mas da justiça de Jesus. E qual é a justiça de Jesus? Morrer porque não presta. Jesus morreu porque não... A gente tem certeza que o homem não merecia o que Cristo fez. E cada vez o homem prova mais isso. Quando nós olhamos Filipenses 3:9, nós vamos entender o teor dessa justiça. Quem despreza a justiça de Cristo, aplicada em seu favor, não será apenas julgado, será também condenado eternamente. Então, essa é a realidade. Aí nós temos, em terceiro lugar, a convicção do pecado, operada também pelo Espírito Santo. E nós já falamos muito a respeito disso. Aí nós temos a resposta do homem à ação de Deus para receber, e a ação de Deus para receber a salvação eterna. A resposta do homem à ação de Deus para receber a salvação eterna. Que resposta é essa? Após essa ação do Espírito Santo na vida do homem, então eu já entendi. O Espírito de Deus não veio de qualquer maneira, não caiu de paraquedas, ele foi indicado por Deus. Então Deus me escolheu e o Espírito Santo agora começa a trabalhar na minha vida para me aceitar essa salvação. Foi o que aconteceu na minha vida. Isso eu tenho certeza. Isso aí ninguém tira de mim, irmão. Que foi o Espírito de Deus que me levou a entender esse evangelho, a conhecer esse Deus e procurar andar com esse Deus. E ele me levou a isso daí em 3 fases. Me levando ao arrependimento, à fé em Jesus Cristo e à conversão. Conversão essa que começou a ser operada em 1987. 1986, quando ele me chamou, em 87 eu me batizei. E de lá para cá, essa conversão vem acontecendo todos os dias, paulatinamente. Um dia muito, um dia pouco, um dia muito, um dia pouco, um dia mais um pouco, e assim sucessivamente. A conversão não é uma obra instantânea, ela é uma obra paulatina. Ao longo dos anos, nós vamos sendo moldados, até chegar à estatura de um varão perfeito. O arrependimento, que significa sentimento de mágoa ou pesar por falta ou erro cometido, né? Mudança de procedimento ou de parecer, isso é a prática do arrependimento. Arrependimento sem a prática do arrependimento não é arrependimento, é remorso. Então tem que haver a mudança, né? A tônica da pregação de João Batista era justamente essa, porque anteriormente a Jesus, o evangelho de João Batista, embora todo mundo dá, o evangelho não,
A pregação de João Batista, evangelho é o que Cristo traz. Evangelho é depois de Cristo, é boas novas. A pregação de João Batista consistia em dizendo: arrependei-vos e sejam batizados para poder não serem condenados, não serem jogados no fogo. Essa era a pregação de João Batista. Essa pregação aí, irmão, embora muitos iam se batizar nas margens do Jordão, tal, embora era o ato de Deus, era a situação, João Batista estava preparando, enunciando, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas essa pregação ainda é lei. Eu preciso entender que nessa época é lei, e a pregação do Ministério do Arrependimento de João Batista fala: arrepende-se por si só aí, sejam batizados e tal, tenta mudar a vossa vida. Mas está vindo um aí com uma palavra forte, esse é o Cordeiro de Deus que tira. João Batista mostrava a diferença dessas duas. A pregação de João Batista era ineficaz naquele momento, porque a eficácia estava vindo através de Cristo. A de João Batista era pautada no arrependimento pessoal do homem, moldado ao seu próprio entendimento e no seu próprio arrependimento. Já Jesus já não veio com essa mesma conversa. Jesus já veio chamando: venha a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vou mandar meu Espírito e ele vai transformar vocês. Eles vão mudar vocês em outro homem, vocês vão ser outras pessoas. Então, o Evangelho, você pode notar que há uma diferença muito grande nessa situação. Então, ainda no tempo de João Batista, que era a época da lei ainda, a lei só acaba com a morte de Cristo, quando o véu do templo se rasga, aí entra o período da graça. Jesus está ainda em tempo da lei, por isso que é importante a gente entender que muitas coisas ali Jesus falava cumprindo a lei, falava citando a lei. Já na época da igreja, essas coisas são tiradas fora. Só as profecias ou os profetas que são lembrados, porque algumas coisas ainda dos profetas não se cumpriram. Não se cumpriram. Então nós precisamos compreender isso. Isso nós vamos ver um pouco lá para frente, quando nós estudarmos eclesiologia. Então, Deus usa vários métodos para que o homem chegue ao arrependimento, tais como a evangelização, a vida dos filhos de Deus, a boa influência da igreja, entre outros. Então, há muitas coisas, a igreja como exemplo, a nossa vida como exemplo, as nossas atitudes como exemplo, como nós reagimos às situações, as pessoas que estão perto de nós estão nos olhando. Então, fala: meu Deus, isso aí é do outro mundo, porque eu não aceitaria uma situação dessa, eu não viveria isso, eu não faria isso, eu não perdoaria, eu não amaria, eu não ajudaria, eu não socorreria, eu não... E justamente as pessoas não compreendem. E não compreendem por quê? Porque nós somos seres diferenciados. Porque Deus está fazendo algo diferente em nossa vida. E esse arrependimento ele é baseado em outras situações também. Tem o arrependimento e o intelecto. O intelecto me leva à compreensão de que eu preciso me arrepender, mas não me leva à ação do arrependimento muitas das vezes. O arrependimento intelecto. Desse aspecto, o arrependimento é a mudança sobre o modo do homem pensar em Deus, no pecado, bem como nas suas relações com o próximo. O homem arrependido não deixa de pensar, porém, passa a olhar as coisas com outro prisma, certo? O que antes aprovava, após o arrependimento, desaprova. Ele sabe que é errado e acabou. Ele mudou a maneira de pensar, certo? Já no intelecto, vai envolver outras situações. Envolve as nossas ações, o arrependimento e as emoções. O arrependimento também está ligado às emoções e por isso nós confundimos muitas das vezes remorso com arrependimento. Arrepender-se, irmão, é entender que está errado e guardar o errado e falar: isso aí está errado e está errado para sempre. Não está errado agora, está errado para sempre. Isso é errado, é matéria vencida. E eu preciso compreender isso daí e tentar, de todas as formas, não voltar àquele tipo de atitude. Nesse caso, a pessoa arrependida já não mais ama ou aprecia o que antes amava e apreciava. Aí o arrependimento está ligado à emoção. E emocionalmente o homem também já não aceita aquilo que ele apreciava anteriormente como uma coisa normal. A pessoa arrependida passa a sentir tristeza de ter demorado tanto tempo para chegar ao arrependimento. E isso nós todos temos. Meu Deus, quanto tempo eu demorei para aceitar esse Jesus, para ser diferente. Às vezes a gente pensa assim: nossa, eu deveria ter conhecido mais cedo, eu deveria ter feito mais cedo, eu deveria... né? Aí existe o arrependimento e a vontade, que opera também na nossa vontade.
nós entendemos que aquilo é ruim e aquilo se aplaca do nosso coração. Porque nós não somos libertos até que aquilo deixe de ser um gosto da nossa parte. Precisamos entender. Eu não faço porque a Bíblia diz que eu não devo fazer. Mas você tem vontade de fazer, então precisa buscar libertação. Porque mesmo não fazendo porque a Bíblia diz, você tem vontade. Essa vontade precisa deixar de existir. Esse desejo precisa deixar de existir. E como vai deixar de existir? Através dessa ação. O arrependimento e a consciência, as emoções, tudo sincronizado e uma vida alinhada com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Uma vida alinhada com Deus. Passar mais tempo com Deus. E como passamos nosso mais tempo com Deus? Através das orações, através de uma vida ilibada, de uma conduta ilibada, e assim nós vamos chegar à estatura que devemos chegar. O homem, ele tem muita facilidade de dizer, eu me arrependi, e na verdade ele não se arrependeu. Porque o arrependimento é operado através de uma ação do Espírito de Deus. Ok? Aí nós temos um segundo passo, que é a fé, que foi citado lá em cima, inclusive. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? O destaque para a fé está em Hebreus 11, que já fala o que é a fé. O firme fundamento das coisas não se vê, certeza daquelas que se esperam. Não sou quem eu queria que fosse agora para Deus, mas eu tenho a esperança que eu vou chegar lá. E é isso que me faz não desistir de ser cristão. Porque o problema, irmão, não é as lutas que vêm exteriores tentando fazer com que eu deixe de ser cristão. Existem também as lutas interiores. Muitas das vezes o nosso inimigo somos nós mesmos. Inimigo da nossa fé, inimigo da nossa crença, inimigo da santidade, inimigo da purificação, da santificação, da justificação, inimigo da palavra, inimigo da oração. Muitas das vezes somos nós mesmos, não é outras pessoas, não. Não são outras pessoas, não é. Não são outras pessoas. Somos nós mesmos. Então, nós precisamos ter essa convicção que muitas das vezes nossos inimigos somos nós mesmos. Entendeu? E, para isso, eu preciso compreender Hebreus 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Eu não me vejo como um grande homem de Deus agora, mas eu tenho esperança que eu vou ser. E essa esperança que me faz lutar cada dia para me ter. Isso é fé. A fé aí, a fé em ação, não é a fé literal, é a fé praticada, a fé prática. Eu não sou tão bom quanto eu queria ser para Deus, mas eu tenho uma esperança que eu vou chegar lá. Eu ainda vou ser aquele grande homem de Deus mesmo. Não sou, mas eu vou chegar a ser. Isso chama-se esperança. Essa esperança ninguém mata dentro de nós também, porque ela está baseada na nossa fé. A Bíblia Sagrada fala sobre a fé salvadora, né? Que é a fé que temos que ter para ser salvo. Essa fé foi doada por Deus através do seu Espírito. Ele nos fez crer nessa questão da salvação, certo? Ela é oferecida por Deus e recebida por meio da fé, a salvação. E essa fé é operada em nós através do Espírito Santo. Significa que crer em Jesus Cristo como um único Salvador, ou seja, crer nele em toda a sua obra, a qual foi totalmente realizada em favor do ser humano. E por que nós cremos? Nós não estávamos lá, irmão. Nós não vimos. Poderia ser mais um conto aí de Van Helsing, Conde Drácula, Vlad o Empalador. Mas por que nós cremos? Num período que a gente não viveu, com tantas questões históricas, tantas pessoas escrevendo que isso não existiu, que é mentira, que Cristo não existiu, que isso aí foi fruto da questão. Por que nós cremos? Primeiro, porque as coisas se provam por si só. Olha quantos anos a igreja tem depois de Cristo? Mais de 2.000 e quase 2.030 anos a igreja tem, irmão. Nós temos aí a fé, essa fé em Cristo, ela tem 2.000 anos, aí vamos tirar um pelo outro, 2.000 anos. Entendeu? Se fosse uma coisinha fruto de uma invenção do homem, já tinha acabado. Nada que é um boato, um fruto, perdura tanto tempo, 2.000 anos. Pessoas morreram por causa dessa fé. Pessoas deram sua vida, viram seus familiares morrer, viram seus filhos serem comidos, queimados, destroçados, esquartejados. Então, não tem como refutar isso. Isso é real. É real porque também nós temos vontade de morrer por causa dessa fé. Nós não temos medo de uma arena, não temos medo do fuzilamento, da espada, da decapitação. Não temos medo por causa dessa fé. E a gente nem sabe, às vezes, o porquê.
Porque essa fé é sobrenatural, é a fé salvadora. Ela é operada em nós através do próprio Deus. Só Deus poderia colocar dentro de nós para a gente acreditar dessa forma, porque nós somos pessoas pensantes. Podíamos pensar como muitos ateus aí pensam, que Cristo, que Deus não existe. Tá? Poderiam pensar assim também. Nós nunca vimos, mas eu nunca toquei nele, mas já fui tocado por ele. Eu tenho certeza que ele me tocou, então acabou. A gente não viu, é um Deus invisível, mas que a gente sente, às vezes, que o olho dele está em cima da gente, a gente sente. E não tem quem fale ao contrário, não há o que mude, irmão, isso. Então, essa fé é profunda demais. Nós chamamos essa fé da fé salvadora. Né? Tal obra teve início no céu. Então, ela foi preparada no céu. Essa obra redentora de Cristo foi preparada no céu e essa fé já estava preparada no pacote total de Deus completo que Deus nos deu para acreditar nessa ação. E aí eu coloquei um texto grande a respeito dessa questão e nós partimos lá para a página 41, que fala da conversão. A conversão significa dar meia volta. Você está indo numa direção, você muda de direção. E isso aconteceu em nossa vida. E, irmão, sem a gente menos esperar, acontece. Às vezes a gente passa por uma situação, por exemplo, de afronta. Eu, no mundo, eu liderei gangue. Então, nós tínhamos uma gangue chamada Delinquentes, que hoje parece que tem mais de 3 mil membros, 35 mil membros, aliás, 35 mil membros, a última vez que eu fiquei sabendo. E um amigo meu, o Gilberto, foi eu e ele que fundamos essa gangue chamada Delinquentes. Hoje você vai no centro da cidade, você vê aquela classificação, Delinquentes é essa gangue. Os fundadores foi eu, Gilberto, o Betinho, que já não está entre nós, e tal. Numa escola que a gente estudava, era na época das gangues. Eu era de briga, irmão. Eu nunca levei desaforo para casa, afronta, esse negócio aí, eu brigava muito. Entendeu? Eu nunca levei um soco, eu brigava com 3, 4, 10 pessoas, nunca... Parece que o inimigo entrava em mim, eu tinha um negócio ruim. Eu batia até em homem casado, eu era criança e batia em homem casado, pai de família, saía na mão e não tinha conversa. Eu gostava de uma briga. Aí eu vejo que eu me converti, porque às vezes a gente é afrontado, irmão, no meio da rua, afrontado por pessoas, e nós não temos um mínimo da vontade de fazer qualquer coisa. Pôr a mão. Então, conversão é exatamente isso, você mudar o rumo do que você vivia. Se converter é isso. E quem me fez mudar de direção? Porque eu estava numa direção que eu achava que era certo. Quem me fez? Deus, através dessa obra salvadora de Jesus Cristo. Então, conversão é isso aí. É a outra obra que a salvação acompanha a salvação. É um pacote geral. A obra de Deus na vida do convertido. Que é outro ponto aqui para a gente terminar a aula de hoje. Essa obra de Deus aí, irmãos, é aquilo Filipenses 1:6. Eu vou voltar a esse assunto dessa obra, eu vou voltar pelo menos a Filipenses 1:6, a semana que vem, daqui para frente. Filipenses 1:6, aquilo começou em vós a boa obra é fiel para aperfeiçoar. É aquilo que eu sempre disse. Eu disse, antes de ontem, conversando com uma pessoa, também falei sobre isso. Eu falei, irmão, às vezes eu fico meio desanimado, meio triste com a situação que acontece. Hoje eu estou escrevendo um livro. Já existe um livro chamado A Igreja Sem Brilho, que eu até falei com vocês a respeito disso daí. Eu estou escrevendo um livro pautado também numa matéria como essa, para mostrar a cosmologia, o retrato real da igreja de hoje, esses podcasts, essas coisas, palhaçada, tudo palhaçada. O cara pode ser doutor, mas ele sabe muito, está perdendo tempo. Em vez de ficar em podcast 4, 5 horas, por que não vai na favela fazer um evangelismo? Não vai levar a palavra, todo esse conhecimento às pessoas que estão carentes nesse estado? Vai nos hospitais fazer capelania, nas prisões, palhaçada, discutindo ao vivo para 3 milhões de pessoas no YouTube. Eu sou contra, irmão. Sou contra isso aí. Eu não tenho tempo para isso. Jesus não faria isso. Tenho certeza que Jesus não... Jesus tivesse... Eles falam com convicção como se eles fossem amigos de Jesus. Se Jesus tivesse hoje, ele usaria o meio de comunicação, uma ova. Jesus gostava do pele a pele, tete a tete. Jesus gostava de tocar, sentar com as pessoas, conversar com elas. Jesus gostava disso. Augusto Cury, que eu não sou muito chegado, mas Augusto Cury escreveu várias questões sobre o comportamento de Jesus.
a maneira de Jesus pregar, o amigo de Jesus, o vizinho de Jesus. É muito, muito importante essas questões. Mas eu falo para vocês o seguinte, irmão. Essa obra, eu falei com uma pessoa esses dias, eu tenho, aí volto para a esperança novamente. Talvez hoje eu não esteja sentindo o cuidado que eu queria que eu tivesse de Deus, talvez eu não esteja sentindo a mão dele sobre mim, porque a gente fica insensível. Jó disse assim, eis que ele passa por mim e eu não sinto, torna a passar e eu não vejo. Passa por mim e eu não vejo, torna a passar e não sinto. Olha o que Jó falou, que no momento de muita luta a gente fica insensível às coisas de Deus muitas das vezes. Mas o que me leva à frente não é o que está acontecendo agora, é o que aconteceu em 1987. Se ele começou uma boa obra na minha vida, ele vai terminar. Sabe por quê? Porque de Gênesis a Apocalipse não há uma obra inacabada de Deus. De Gênesis até o Apocalipse, você não vai achar uma coisa que Deus parou pela metade ou não fez completo. Tudo que ele começou. Talvez hoje não seja um melhor dia, um bom dia, um dia legal, o dia que a gente queria que fosse. Mas se ele começou lá atrás, em 87, a fazer na minha vida, eu não sei quando na sua, fique em paz. Porque a certeza que a gente tem, o nosso Deus não deixa nada para trás. Ele não tem obra inacabada. Tudo que ele pôs a mão, ele vai terminar. E nós somos obras de sua mão. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo sábado. Um sábado maravilhoso. Ficamos aí. Ore por nós. Necessitamos das vossas orações. Essa noite o Calil passou muito mal. Ele tomou um golpe de vento ontem. E teve um momento de... Passou a noite todinha tossindo, gemendo. Muito ruim. E ore por nós, pela nossa saúde, pela nossa vida, por tudo que nós precisamos. Que Deus abençoe, meus irmãos. Ótimo sábado, ótimo final de semana. Shalom. Shalom, pode Senhor a todos.